Olá pessoal, aqui é o professor Danilo Sandi e bem-vindos à aula 41, onde a gente vai tratar da primeira lei da termodinâmica. Bom, a gente começa a falar da lei da termodinâmica, a primeira lei, na verdade é uma lei de conservação de energia, e a gente começa com o experimento Joule. O experimento Joule, também chamado de equivalente mecânico do calor, é a primeira vez que é conectada a mecânica com a termodinâmica. E da mecânica, a gente já trabalhava com trabalho e energia dada em joules. Já na termodinâmica, se trabalhava com calorias. E essa é a primeira vez que se conecta calorias com joules. Então, mesmo que a gente tenha utilizado em aulas anteriores, uma caloria é igual a aproximadamente 4,2 joules. Isso foi confirmado por esse experimento de Joule, que uniu a termodinâmica à mecânica. Então, essa é a ideia aí do experimento de Joule. Vamos ver aí como é que seria o negócio, como é que seria o experimento. Ó, basicamente, o experimento de Joule se propõe a provar que a temperatura de um sistema aumenta quando você realiza trabalho sobre ele. Então, veja, ele fez uma montagem aqui com um vasilhame de água, cheio d'água, com pás, as pás conectadas aqui em um eixo de rotação, e isso estava preso a umas roldanas e a certas massas, ok? E a ideia é o seguinte, essas pás vão se mover aqui, né, nesse eixo, fazendo com que a água se mova em um recipiente adiabático, quer dizer que não troca calor com o ambiente. Então, se a temperatura aqui aumentar, é por causa da energia térmica que veio do movimento de queda dessas massas. Então, essas duas massas descem com velocidade constante, ou seja, a variação de energia cinética é zero, que a velocidade é constante. Então, toda energia potencial gravitacional vai ser utilizada, vai ser transformada em energia térmica, e a gente vai ver a água aumentar a energia. Então, olha aqui, a energia potencial inicialmente transforma um pouquinho de energia cinética para mover as pás com velocidade constante, e toda essa energia vai sendo transformada em energia térmica, ou seja, a água vai aquecendo e a gente vai vendo aqui, ó, a temperatura no termômetro subindo. Convertemos, portanto, o trabalho da força-peso em energia térmica, em calor, né, que a gente consegue medir aqui por causa da variação de temperatura. Então, a energia potencial gravitacional foi transformada em energia térmica, certo? Essa é a ideia. E aí chegou-se que uma caloria é igual a aproximadamente 4,2 joules. Então, veja, a ideia foi realizar o trabalho da força-peso aqui. O trabalho da força-peso foi transformado em energia térmica aqui da água. Como você tem uma massa de água conhecida, calor específico da água conhecido, e descobriu qual foi a variação de temperatura, você sabia qual era a quantidade de calor que foi fornecida. Como você consegue calcular a altura aqui, você sabe as massas, você sabe qual foi o trabalho da força-peso. Então, você transformou energia, trabalho realizado da força-peso em calorias. Transformou, portanto, trabalho em energia térmica, em calor. Essa conversão é que foi possível através do experimento Joule e chegou no número de que, na conversão de que uma caloria equivalia a aproximadamente 4,2 joules de energia. Aqui, através da energia da queda dos blocos, das massas, e a caloria era a energia necessária para levar a água a 1 grama de água a 1 grau Celsius, certo? Então, esse é o equivalente mecânico de calor, mostrando que existe sim uma relação entre calor e trabalho, que é o que a primeira lei da termodinâmica explora. Beleza? Então, vamos lá. Qual é essa relação? Então, imagine o seguinte, ó. Você pode fornecer energia na forma de calor ou na forma de trabalho para um sistema. Beleza? Isso a gente já viu, que você pode tanto fornecer energia térmica na forma de calor, ou você pode fazer com que ele realize trabalho, e essa realização de trabalho também está relacionada com essa energia. Beleza. Então, imagine a seguinte situação. Você tem água em um reservatório isolado, a gente chama de reservatório adiabático, quer dizer que não troca calor com o ambiente, exceto por esse reservatório térmico aqui. Então, você controla a temperatura, fornece calor para a água se transforma em vapor, esse vapor expande e faz realizar trabalho sobre essa esfera de chumbo, ou seja, faz levantar aqui esse êmbolo. Beleza? Então, esse gás ele sai de um estado inicial de pressão, volume e temperatura e vai para um estado final com outra pressão, com outro volume e outra temperatura. A isso a gente dá o nome de processo termodinâmico. Então, a gente pode sair de um estado inicial para um estado final através de diferentes processos termodinâmicos. Beleza?
Será possível a gente calcular esse trabalho aqui realizado por esse vapor d'água? Bom, a gente viu que o trabalho do gás aqui para empurrar o êmbolo para cima, né? Ele aplica uma força e causa um deslocamento. Então, o trabalho é o produto da força por deslocamento. Porém, a gente não trabalha com forças, a gente vai trabalhar com pressão vezes área, porque tem um fluido ali. Então, pressão vezes área vezes deslocamento é o trabalho, né? Só que área vezes deslocamento é volume. Então, a variação do trabalho é pressão vezes a variação do volume. Quando a gente integra, ou seja, leva em conta a contribuição de todo o trabalho ao longo de toda a variação de volume, a gente tem essa expressão. Trabalho é igual a integral de ΔW, ou seja, é a integral de PdV, da pressão vezes a variação do volume, do ponto de volume inicial até o ponto de volume final. Essa integral, para ser resolvida, para a gente calcular efetivamente o trabalho, a gente tem que saber como que a pressão variou ao longo do processo. E depende de como a gente fez esse processo do estado inicial até o estado final. Tem várias formas desse processo acontecer. Por exemplo, essa pressão pode variar durante o percurso, do ponto inicial ao ponto final. Essa pressão pode ser constante, de um ponto I inicial até um outro ponto, e depois a gente tem um trabalho constante, ou seja, não varia o volume. Isso aqui é chamado de isobárica, pressão constante. Isso aqui é chamado de isocórica, volume constante. E esses são os famosos diagrama P por V, pressão por volume. Então, a gente pode fazer isso aqui, e a área abaixo da curva é sempre o trabalho, né? Porque isso aqui é a integral. A área abaixo da curva é a interpretação da integral, de pressão por volume. Então, isso aqui é uma forma, é um processo que você pode ir de um ponto inicial ao final, com a variação de pressão. Aqui você vai com pressão constante, depois com volume constante. Aqui você pode fazer uma compressão. Aqui você pode fazer um processo cíclico, onde essa área aqui é o trabalho total, o trabalho líquido realizado por esse sistema. Então, há vários processos termodinâmicos possíveis. Então, para calcular essa integral, a gente tem que saber como o processo ocorreu. Então, na verdade, tanto o calor que você fornece quanto o trabalho, ele vai depender dessa trajetória, vai depender do processo. Porém, se mostrou empiricamente que a grandeza calor e trabalho, elas dependem da trajetória, mas a grandeza calor menos trabalho, ela só depende do ponto inicial e do ponto final, não vai depender da trajetória. A isso a gente dá o nome de energia interna. Então, variação de energia interna é igual ao calor fornecido e o trabalho realizado. Essa aqui é a primeira lei da termodinâmica. Veja que é uma lei de conservação de energia. Calor é energia, trabalho é energia e energia interna também é energia. Então, a energia interna do sistema, entenda assim, a vibração molecular, a energia térmica associada ao sistema, vai aumentar se você fornece calor e vai diminuir se o sistema expande, se o sistema realiza trabalho. Beleza? Então, essa é a primeira lei da termodinâmica. A variação da energia térmica do sistema depende do calor que você fornece e do trabalho que o sistema realiza. Então, essa é a primeira lei. Ela, às vezes, aparece com um sinal de mais aqui no lugar de menos, que é o seguinte, ó. É só você pensar logicamente. Se eu forneço calor, o sistema aumenta a energia. Então, a variação da energia interna é positivo com isso aqui. Se eu realizo o trabalho, se o meu sistema está ali e ele começa a se expandir, eu tenho menos energia interna. Então, quando eu realizo o trabalho, isso fica negativo, porque a minha variação vai ser menor. Portanto, calor menos trabalho é utilizado quando esse trabalho é realizado pelo sistema. E calor mais trabalho quando esse trabalho é realizado sobre o sistema. Por exemplo, você tem um êmbolo de uma seringa. Imagine que você tapou uma seringa e você pressiona o êmbolo. A energia interna daquele sistema vai aumentar. Então, esse trabalho é positivo. Então, a diferença entre ser negativo ou positivo é só se esse trabalho é realizado pelo sistema, então aí ele diminui a energia. Ele expande, ele diminui a energia. Quando ele comprime, sobre o sistema, aí o sinal é positivo. Então, essa é a diferença, você vai encontrar das duas formas no livro, ok? Nos livros. Bom, e aí a gente vai ver alguns processos termodinâmicos clássicos. Então, por exemplo, o que é um processo adiabático? É quando não há troca de calor com o meio. Isso acontece de duas formas. Ou porque o meio está isolado, isso aqui, por exemplo, é um isolamento. Você está aqui um gás, tem uma esfera de chumbos aqui, umas esferas de chumbo, só para representar um peso, né? Esse êmbolo pode estar expandindo ou pode estar comprimindo. Então, você tem trabalho realizado, mas não tem troca de calor, porque está totalmente isolado. Então, esse é um processo chamado de adiabático.
Se o calor trocado é zero, toda a energia interna, a variação de energia interna é menos o trabalho. Ok? Veja, menos se isso aqui está subindo e mais se isso aqui está descendo, entenderam? Você está comprimindo, você está comprimindo, você está aumentando a energia interna. Se você está expandindo, você está diminuindo a energia interna. Ok? Uma outra forma de ter um processo adiabático é, por exemplo, quando o processo acontece muito rápido, que é o caso dos sprays aerosóis. Quando você pressiona o spray aerosol, você sente aqui que ele resfria. O que está acontecendo? Por que está resfriando? Está trocando calor com o ambiente, por isso que está resfriando, está fornecendo calor? Não, é porque está realizando o trabalho de uma forma muito rápida. Quando você tem uma expansão muito rápida, porque aqui você tem ar comprimido, né? Você tem um gás aqui comprimido. Quando você abre, ele expande muito rápido. Expansão rápida não dá tempo de trocar calor com o ambiente. Então, você está realizando o trabalho. Como você está realizando o trabalho, você diminui sua energia interna e você percebe que isso resfria, mesmo sem trocar calor com o ambiente. Ok? Então, é um exemplo de processo adiabático. Um processo a volume constante não tem trabalho realizado, né? Não tem deslocamento, não tem trabalho. Então, toda energia interna é igual ao calor. Exemplo, panela de pressão. Você está fornecendo calor e para onde é que vai esse gás? Não vai expandir, porque a panela está toda lacrada. Então, você só tem calor fornecendo e esse calor aumenta a energia interna. Não tem trabalho realizado. Processo cíclico. O que é o processo cíclico? É quando você sai de um ponto inicial, realiza um ciclo inteiro e volta para o ponto inicial. Nesse caso, todo o calor fornecido é transformado em trabalho, ou seja, a variação de energia interna é zero. Já que a variação de energia interna é chamada de função de estado, ou seja, só depende do ponto inicial e final. Se os pontos inicial e final coincidem, a variação de energia interna é zero. O ciclo mais famoso, as máquinas térmicas, de um modo geral, elas operam em ciclo. O ciclo mais famoso é o ciclo de Carnot, que é o ciclo da máquina térmica com o maior rendimento possível. Não é 100%, mas é o maior rendimento entre as máquinas térmicas. Que é o seguinte, ó, você tem aqui uma expansão com fornecimento de calor, depois uma expansão sem troca de calor, depois seguido de uma compressão perdendo calor e depois uma compressão sem troca de calor. Então, na primeira, vamos lá, ó, você fornece calor, ele expande. Aí ele vai expandindo, depois de um ponto você tira a fonte quente, ele continua expandindo um pouquinho, aí vai perdendo calor, né? Depois, não troca calor com o ambiente, ele vai resfriando. Depois você coloca uma fonte fria, ele vai comprimindo e resfriando, depois ele vai comprimindo um pouco mais sem trocar calor com o ambiente. Esse é o ciclo de Carnot. Então, esse aqui é um exemplo de um processo cíclico. A gente não vai entrar em detalhe no ciclo de Carnot, mas é um exemplo de uma máquina que opera em ciclo. E, nesse caso, todo o calor que você fornece é transformado em trabalho e você tem uma variação de energia interna igual a zero. Outro exemplo de processo termodinâmico é a expansão livre. Você tem aqui um processo totalmente isolado do meio, então não vai ter troca de calor, e você abre uma válvula onde tem um gás e do outro lado tem vácuo. Não tem trabalho realizado, porque não tem nenhum tipo de resistência. Então, todo o gás que está aqui vai ocupar os dois ambientes, trabalho total é zero, porque não tem resistência, o calor trocado é zero, porque está tudo isolado, variação de energia interna, portanto, é zero. Resumindo, a primeira lei da termodinâmica é essa, uma lei de conservação de energia, variação de energia interna é calor menos trabalho. No caso adiabático, você não tem troca de calor, então toda a variação de energia interna depende do trabalho. No caso de volume constante, você não tem trabalho realizado, então toda a variação de energia interna depende do calor fornecido. No ciclo fechado, a variação de energia interna é zero, então o calor que é fornecido é igual ao trabalho realizado, e por fim, na expansão livre, tudo é zero. Ok? Então, isso aí é a primeira lei da termodinâmica e alguns processos termodinâmicos clássicos. Vamos ver, para fechar, um exercício. Suponha que você tem aqui 1 kg de água a 100 graus Celsius, certo? E essa água vai ser convertida em vapor a 100 graus Celsius. Veja, 1 kg de água a 100 graus Celsius convertida a vapor a 100 graus Celsius. Que processo é esse? Se tem calor envolvido, né, vai ser um calor de transformação. Por quê? É um calor latente de transformação, porque não há mudança da temperatura. Você tem mudança de estado físico sem temperatura. Então, você vai calcular o calor aqui como ml. Só a massa, que foi convertida, que é 1 kg, e o L, que é o calor latente de vaporização. Beleza?
E ele diz que esse processo acontece a pressão atmosférica, que é 1,01 vezes 10 a quinta Pascal, no arranjo da figura abaixo. Então, aqui se fornece calor, a água se transforma em vapor e realiza trabalho aqui, certo? Diz que o volume de água variou de 0,001 metro cúbico para 1,671 metro cúbico de vapor. Então, a água expandiu, né? A água expandiu. É como se saísse aqui de 1 litro para 1.671 litros de vapor. Digamos, saiu de 1 litro de água para 1.671 litros de vapor, vamos supor. Vamos supor não, tá dado aqui no problema, né? Porque 1 metro cúbico é igual a 1 litro, né? Mas no caso de água. 1 metro cúbico é 1.000 litros, mas de água, né? Enfim. De água não, de qualquer coisa, porque isso aqui é unidade de capacidade. Certo? 1 metro cúbico é igual a... 1 metro cúbico é 1.000 litros de qualquer coisa. Vamos lá. Qual é o trabalho realizado pelo sistema? Bom, a gente viu que o trabalho é integral da pressão vezes a variação de volume. Dá para eu calcular isso? Bom, depende do processo. Qual é o processo? O processo é isobárico. Está dizendo aqui, ó, isso tudo acontece à pressão atmosférica, então não variou a pressão. Então, como é que eu vou calcular o trabalho? Integral da pressão vezes a variação do volume. A pressão é constante, vai ser simplesmente pressão vezes variação de volume. Qual é a energia interna transferida na forma de calor? Qual é a energia transferida na forma de calor? A gente já viu que é o calor latente de transformação, que é igual a ml. É o calor latente de vaporização, nesse caso, né? E qual é a variação de energia interna? A variação de energia interna é calor menos trabalho. Pronto. Então, vamos lá as contas. Para calcular o trabalho é integral de PDV. No caso, a pressão sai da integral. Integral de um diferencial é a própria variação. Então, P delta V. Pressão foi dada, já no sistema internacional. Variação de volume, você tem que colocar 1,601 menos 0,001. Isso está em metro cúbico. Quando faz o cálculo, dá 169 kJ de energia. Letra B. Qual é a energia transferida na forma de calor? No caso do trabalho, né? Qual é a energia transferida na forma de calor? Q igual a ml. Massa 1 kg, calor latente de vaporização não foi dada na questão, mas como é a água, é mais comum, mais fácil de achar, 2.256 kJ por quilograma, logo o calor transferido na forma de calor foi 2.256 kJ. Pergunta qual a variação de energia interna do sistema. Aí a gente usa a primeira lei. Variação de energia interna é o calor fornecido menos o trabalho realizado. Forneceu-se 2.256 kJ de energia. Parte dessa energia foi utilizada para realizar trabalho, 169 kJ. Resultado, esse sistema aumentou a sua energia interna em 2.090 kJ. Pronto, está resolvida aí a questão. Ok? Então é assim que a gente utiliza a primeira lei da termodinâmica, com um exemplo de cálculo de calor, nesse caso um calor de transformação, e de trabalho, nesse caso o trabalho de um sistema através de um processo isobárico, né? Então, pressão saiu da integral. Ok? Então é isso, pessoal, que eu tinha para apresentar sobre a primeira lei e até a próxima aula.